A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que já faz parte do canal, já é inscrito, é um prazer ter você aqui novamente. Você que está chegando agora no nosso canal, nossa, que alegria, para mim é uma alegria muito grande. Então, seja bem-vindo ao nosso canal em nome de Jesus. Quero mandar um alôzinho aí, um alôzinho especial para todos os inscritos do meu canal. Graças a Deus nós estamos, gente, com 660 inscritos. 666 para ser mais preciso. E eu quero, e você que está chegando agora, que está vendo esse vídeo ainda não é inscrito, seja um inscrito, vamos mudar esse número aí. Nós estamos com a meta de chegar aí essa semana, se for da vontade de Deus, dessa semana até a outra, a 1.000 inscritos. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Olha, nós temos uma palavra especial para a sua vida. Eu tenho uma palavra especial para você. Então, veja esse vídeo até o final. Veja esse vídeo até o final. O tema da nossa mensagem de hoje é um tema muito importante. Se Deus me ama, se Deus me ama, por que eu passo por tantas adversidades? Quem nunca fez essa pergunta? Se Deus me ama, se Deus, Ele quer o meu bem, se Deus é todo poderoso, por que eu passo por tantas adversidades? Quem nunca se pegou um dia diante das lutas, diante das perseguições da vida, diante das adversidades que a vida nos traz? Quem nunca pegou pensando, meu Deus, por que tudo isso? Por que eu estou passando por tantas coisas? Por que eu enfrento tanto sofrimento? Ou mesmo quem nunca, por exemplo, teve a experiência de ver uma catástrofe humana, como tsunamis que destruiu cidades inteiras, mataram crianças, guerras, por exemplo, como o caso da Ucrânia, está acontecendo tantas mortes, a África naquele sofrimento imenso. Se Deus me ama, por que eu passo por tudo isso? Né? Às vezes tem gente que chega até a questionar se realmente Deus está vendo tudo isso. Outros questionam, será que Deus existe realmente? Será que é tudo real? Deus é real? Ou é apenas a imaginação da mente humana? Há um texto da palavra do Senhor que responde a sua pergunta. Para aqueles que crerem na Bíblia. Há um texto que responde a sua pergunta, ou mesmo para aqueles que discordam da Bíblia. Você lendo esse texto, você pode pesquisar história, arqueologia, você pode consultar a ciência e você vai descobrir que o que esse texto diz, quando você lê os demais textos, a história completa, você entende que esse texto aqui te dá uma resposta clara sobre esta questão. Se Deus me ama, por que eu passo por tanta dificuldade? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus me vê? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Há um texto para responder esta pergunta que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, que nos diz assim. Tá passando um carro de som aí, viu, gente? Se sair o som aí, vocês me perdoam, porque na rua não tem como, eu moro numa avenida, não tem como controlar o barulho do carro. Mas presta atenção nesse texto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Vai vendo. Sacerdote de Midian. Levando o rebanho do lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, Aerobe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia num fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá ver, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés,
porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Esse texto aqui responde com certeza essa pergunta. Se Deus me ama, por que eu passo por tanto sofrimento? Será que Deus está me vendo? Será que Deus se importa comigo? Meus irmãos, presta atenção que esse texto é de extrema importância. Nós sabemos pela história bíblica que o povo de Israel, antes de se tornar nação de Israel, era apenas os filhos de Jacó que chegaram no Egito por causa da fome. Teve que ir com seu pai, os filhos e o pai, para o Egito, para fugir da fome que havia naquelas terras que eles habitavam. Chegando ali por 400 anos, esse povo viveu naquela terra e se multiplicou e se tornou uma nação com mais de 2 milhões de pessoas. E, estando no Egito, um determinado faraó, se levanta, não conhecendo a história de José, filho de Jacó, que havia trabalhado nas finanças do Egito e ajudado o Egito no momento de fome. Aquele povo, aquele rei morre, aquele faraó morre, vem um outro sucessor, vai se passando, chega um que determina que o povo hebreu, o povo está crescendo na terra, e eles, temendo uma dominação daquele povo, determina a escravidão e o sofrimento. Eu quero que vocês prestem atenção. O povo de Israel, a nação de Israel, quando chega no Egito, antes de ser nação, na verdade, apenas 70 almas descem ao Egito com Jacó. Tempos depois de José ter sido levado cativo para o Egito, ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. Mas ali havia um plano de Deus. Toda a terra passou por uma grande fome, passou por uma grande adversidade. Passando por uma fome, Jacó se vê forçado a mudar da sua terra. Jacó tem, contando seus irmãos, contando seus filhos, mulheres e todos aqueles que estavam com ele, 70 pessoas ao todo. E ele toma uma decisão, uma importante decisão, de ir para o Egito. Chegando no Egito, quem é que Moisés vê? Quem é que Jacó vê ali? O seu filho que ele havia perdido, que ele pensou estar morto, mas que na verdade o seu irmão o havia vendido para o Egito. Chegando, ele vê algo extraordinário. Ele vê que o seu filho é governador de todo o Egito e ajudou as finanças do Egito, ajudou o Egito a superar aquela crise mundial que toda a terra estava passando. Então, Jacó é tratado, e todo o povo que estava com ele, de uma maneira excepcional, de uma maneira maravilhosa. Então, aquele povo de Deus, ao chegar ali, é tratado de uma maneira maravilhosa. Presta atenção no vídeo até o final para você entender. Eles são tratados bem, eles são tratados a pão e mel, eles são tratados com toda a carisma do Egito, com todas as condições necessárias para a sobrevivência, inclusive de escolher a terra onde ele queria habitar, inclusive de escolher aonde que eles queriam ficar. Eles permanecem ali, tudo está indo muito bem, o tempo se passa, aqueles 70 almas se multiplica, aquele rei que recebeu, aquele faraó, que recebeu Jacó com as 70 almas,
chega a velhice, como todo mundo, morre, vem o seu sucessor, as coisas começam a mudar. Aquele povo que estava abençoado, aquele povo que estava protegido, aquele povo que estava sendo servido pelo Egito, aquele povo que se sentia parte da população, aquele povo que se sentia tranquilo, de repente entra em uma perseguição, sofre uma perseguição, sofre uma adversidade. Parece que Deus não está mais vendo. Crianças agora são determinadas pelo faraó que, se for homem, deve ser morta. Nasceu, as parteiras deveriam olhar. É mulher? Não, peraí. Vai viver. É homem? Tem que morrer. Tem que morrer. Porque o medo de faraó era que a população aumentando dos hebreus ali, principalmente homens, poderia de alguma forma se unirem contra o faraó e tomar o poder. Então, veja bem a situação. Aquele povo começa a sofrer perseguição. Nos primeiros momentos dá a impressão que Deus não está vendo. Nos primeiros momentos dá a impressão que Deus não se importa. Nos primeiros momentos dá a impressão que Deus esqueceu. E aí é onde vem a pergunta: se Deus me ama, por que passo por tudo isso? Se Deus ama, ou se Deus amou Jacó, se Deus tem uma promessa com o seu povo, por que passar por tudo isso? Se Deus está me vendo, se Deus conhece tudo, por que eu estou enfrentando essa adversidade? Parece que Deus não se importa. Alguns momentos na vida parece que Deus não se importa. Alguns momentos da vida não obtemos resposta. Aquele povo viveu ali uma escravidão por quase 400 anos. Vocês compreendem o que é 400 anos de sofrimento? Vocês compreendem o que é uma mulher ver o seu esposo sendo espancado, a trabalhar forçado até a morte? Você entende o que é uma mulher ou um marido ver a sua esposa sendo espancada pelo outro homem para que ela seja forçada a trabalhar? Você entende como isso é sofrido, dolorido para um ser humano passar por isso? Não dá a impressão, numa situação dessa, que Deus não existe? Não dá uma impressão, numa situação dessa, que Deus não se importa? Não dá impressão, diante de uma situação como a Ucrânia está vivendo agora, e muitos outros países, como o Afeganistão, como um país como a Coreia do Norte, que o povo sofre enquanto a sua liderança está lá vivendo tranquilamente? Não dá a impressão de que Deus não está vendo, não se importa? Quantas causas humanitárias, né? Nós observamos quanto sofrimento a humanidade enfrenta. Mas quando nós olhamos esse texto, quando nós entendemos essa história de 400 anos de sofrimento, quando nós paramos para meditar nisso aqui, principalmente no versículo 7, onde disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. O primeiro ponto que esse texto esclarece aqui para você: Deus está vendo o sofrimento do seu povo. Não sei o que você está enfrentando. Não sei a dificuldade. Vejo o mundo passando por muitas adversidades. Mas uma coisa eu também sei: Deus está vendo o sofrimento do ser humano. Então isso aqui já responde essa pergunta. Deus está vendo o sofrimento do ser humano. Deus está vendo a adversidade que você está passando. Deus está aí agora olhando para você. Você talvez está assistindo esse vídeo e seja desempregado. Você pensa: Deus não está vendo? Você está assistindo esse vídeo e talvez tenha algum problema familiar. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Agora, outra coisa: vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Primeira coisa que nós precisamos entender, pois esse texto aqui é autoexplicativo e nos dá uma direção sobre esse assunto. Primeira coisa: Deus está vendo, porque Ele é onisciente. Aqui mostra a onisciência de Deus. Deus está vendo
tudo. Olha para você ver. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. É uma coisa, ele viu. Segunda coisa, ele ouviu o clamor. Então ele não viu porque o povo estava clamando. Ele viu porque ele vê todas as coisas. E depois ele ouviu o clamor do povo. Então uma coisa é Deus está vendo tudo. Isso é que eu quero separar isso aqui. Deus está vendo tudo o que acontece na Terra. Deus está vendo todas as adversidades que o mundo enfrenta. Deus está vendo todas as guerras que a humanidade trava. Deus está vendo aquela pessoa que está numa cadeira de roda em fase terminal. Deus está vendo quem está com AIDS, quem está com câncer. Deus está vendo tudo isso aí. Deus está vendo. Mas deixa eu falar uma coisa, algo interessante. Todo homem é dado por Deus o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de escolha. O poder que eu tenho de escolher estar aqui gravando esse vídeo ou dormindo. Ou na minha cama dormindo tranquilamente. É o poder de dizer, eu quero ir para São Paulo ou para o Japão. É poder de escolha. Eu quero servir a Deus ou não. Eu uso esse sofrimento para me aproximar de Deus ou para me sucumbir e acabar. Eu uso esse sofrimento para eu me achegar a Deus ou como que é? O poder é meu. O que o povo hebreu fez diante daquela situação? Eles questionaram o Deus de Abraão? Eles questionaram, eles deixaram de acreditar? Não. O Deus declara, não é o homem. Deus declara aqui, e ouvi o seu clamor. E ouvi o seu clamor. E conheci-lhes o sofrimento. Ouvi o seu clamor e conheci o sofrimento. O que o povo hebreu fez? Segundo Deus aqui, clamou ao Senhor. Eles usaram o livre-arbítrio diante do sofrimento para poder clamar a Deus. Eles clamaram pela dor do chicote. Eles clamaram por causa da dor do chicote dos capatazes egípcios que estavam torturando para trabalhar forçado. Eles clamaram. Nós entramos em sofrimento, nós temos que não questionar se Deus está vendo, porque Deus está vendo. Eu não tenho que questionar se Deus se importa, porque Deus se importa. Eu não tenho que ter esses questionamentos. Eu não tenho que ter esses questionamentos. Você entende? O meu questionamento não é esse. Eu tenho que questionar a mim mesmo. O que eu estou fazendo diante desse sofrimento? Meu Deus está vendo. Mas será que eu estou usando o meu livre-arbítrio para clamar a Deus? Para clamar ao Senhor por uma solução? Veja bem. Quando Deus tira esse povo, Deus dá a eles uma terra boa. Deus tira eles do Egito, daquele sofrimento. Deus dá a eles uma terra boa. Um lugar para ser deles. Para que eles criassem as suas famílias. Para que eles cultivassem, vivessem tranquilamente, criassem animais e pudessem se sustentar sem viver debaixo do chicote de homem ou de outra nação. Deus apenas pediu que eles fossem fiéis. O que eles fazem no decorrer da história? De Israel começa a adorar outros deuses, começa a cometer abominação naquela terra contra o Senhor. E por isso há uma sentença que eles iriam passar novamente por 70 anos de cativeiro, de escravidão, e foram levados à Babilônia. Foram levados à Babilônia. Voltaram à escravidão de novo. Estão ali em sofrimento. Deus vendo, porque ele vê, Deus vendo o sofrimento, se compadece e usa o profeta Jeremias e escreve uma das cartas mais lindas que Deus escreve para alguém que está na Bíblia. Lê lá Jeremias 32, 33, você vai ver que é uma carta maravilhosa. E naquela carta há um versículo que todos conhecem, mas talvez não analisem o contexto do versículo. Há um versículo interessante. O versículo diz assim: clama a mim e eu vou te responder. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Analisa para você ver. O povo, os hebreus, estavam escravizados pela primeira vez no Egito e eles clamaram. Passa-se o tempo, eles é libertos da escravidão, estão vivendo na sua terra, volta à escravidão, e aí Deus fala para eles, clama. Aqui há um segredo que nós precisamos entender. Não é se Deus está vendo você, não tem que ter esse questionamento. Não é se Deus se importa, isso não existe. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento, na dor. Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer em ver o homem sofrendo. A questão é o seguinte, você está clamando a Deus? Você tem clamado ao Senhor? Deus, Ele escuta o seu clamor. Ele se importa com você. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com o que está acontecendo na Ucrânia. Ele se importa com o que está acontecendo em diversos países do mundo. Mas tem que haver algo da parte do homem. O homem tem que clamar, aleluia. Se você estuda a história do mundo, e dentro da história do mundo, você estuda especificamente a história da igreja, você vai ver que por meio de orações, grandes homens de Deus moveram nações para uma prosperidade. Vocês vão ver que na história do mundo, quando a igreja se pôs de joelhos, se pôs a clamar a Deus, Deus mudou situações que até então pareciam irreversíveis, imutável, e Deus mudou. Deus transformou, mas você precisa clamar. Então esse texto aqui mostra o que? Deus vendo aquela situação, olha para Moisés pastoreando e determina, você vai tirar o meu povo daquela situação terrível. Porque eu ouvi o seu clamor. Vamos ver o texto mais? Ouvi o seu clamor, conheci-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Quando Deus vê, Deus ouve o clamor, e quando o homem clama, Deus desce em direção ao homem, em socorro do homem. Olha para vocês verem isso aqui. Isso aqui é Deus descendo, Deus perdendo o seu tempo, Deus dando atenção e descendo para socorrer aqueles que estão clamando. Você quer ver o teu sofrimento ter fim? Clame ao Senhor. Aqui o texto mostra Deus dando atenção, Deus se importando com aquele povo. E Deus desce e tem que chamar a atenção de Moisés de alguma maneira. Deus tem que chamar a atenção. Então Deus resolve, cria uma situação só para abençoar. Muitas vezes, amado, Deus irá criar situações só para te abençoar. Deus irá criar situações só para te dar vitória. Nós podemos observar que na história de Israel isso já aconteceu. Lembra? Saul era rei de Israel e estava desobedecendo a Deus, não servia para guiar o povo de Deus. Deus resolve ungir um rei, um novo rei para Israel. Mas como fazer isso tendo um no trono? Quem tinha que ungir? Quem tinha que ungir era Samuel, era o profeta, era o sacerdote, ele que tinha que ungir. Mas se ele fizesse isso, ele morria. Então Deus criou uma situação. Quero que você vá na cidade que está o rei que eu vou mandar ungir, e eu quero que você unja. E Samuel questiona, Senhor, mas Saul irá me matar se souber de uma situação dessa? Irá pensar que é uma traição, um golpe de Estado. Não, fique tranquilo. Eu quero que você me sacrifica. Sacrifica-se a mim. Faça sacrifício lá na cidade. E se perguntarem, o que você irá fazer? O que você está indo fazer ali? Diga que você vai sacrificar a mim. Simplesmente isso. Não precisa dizer o que você vai fazer, tudo que você vai fazer. Apenas diga que você vai sacrificar. Deus estava mandando o profeta mentir? Não. Deus não estava mandando o profeta mentir. Deus criou uma situação para abençoar aquele povo. Foi necessário. Que situação foi que Deus criou? A situação de que Samuel teria que
sacrificar, fazer um sacrifício ao Senhor naquela cidade, como realmente ele fez. Então o que acontece? Deus criou a situação para que Davi fosse ungido. Deus criou uma situação para que o povo de Israel que estava sofrendo no Egito fosse liberto. Deus precisava de um homem que fosse levantado com essa missão. Um homem que realmente iria cumprir essa missão. E Deus viu em Moisés este homem. E Deus cria a situação para chamar a atenção de Moisés. Que situação que Deus cria? Deus faz com que uma sarça pegue fogo. Uma sarça é um matozinho do deserto. Mas veja bem, é comum sarça pegar fogo no deserto. Ela fica seca e por causa do calor do deserto ela se queima. Ela chega a pegar fogo, é uma coisa comum. Então que novidade temos aqui? A novidade é que ela tinha fogo, mas não se queimava, não se consumia. Ou seja, era como uma lâmpada, como uma chama de fogão. Não se apagava. Você veja que a chama do fogão não queima a boca do fogão. Ela fica dia e noite ligada e não queima a boca do fogão. Então, assim estava a sarça. Uma sarça seca em um deserto, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés vai até ver curiosamente o que está acontecendo e ali Deus fala toda a situação. E Deus faz o chamado e ordena naquele momento a libertação daquele povo. Então, se Deus se importa, Deus se importa. Ah, por que eu estou passando por sofrimento? Aí vem a pergunta, se Deus me ama, por que eu estou passando por sofrimento? Deixa eu te falar uma coisa, porque somos seres humanos pecadores. Porque herdamos o pecado de Adão. Porque vivemos nesse mundo que está sob o governo maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século já cegou o entendimento. O Deus desse século quer dizer que tem um Deus nesse século, neste mundo. Quer dizer que o inimigo, esse Deus que a Bíblia se refere é o inimigo, controla governos, controla autoridades e muitas vezes controla o ser humano. Muitas vezes não controla aqueles que não têm a Cristo. Então há uma luta nessa terra. Nós vivemos travando batalhas. Então nós sofremos por causa disso, mas não será eterna. O sofrimento será apenas aqui. Na eternidade, quem estiver com Cristo viverá em um lugar onde a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, mas haverá paz, haverá alegria, haverá abundância, haverá felicidade eterna. Sabe por que sofremos? Sofremos porque estamos nessa terra, estamos nessa carne pecaminosa, porque desejamos coisas más. Por isso que sofremos, enfrentamos, mesmo sendo pessoas boas. As pessoas boas sofrem sim, são pecadoras do mesmo jeito, dos maus. Mas cada um com o seu pecado, é claro. Tem alguém que mata uma pessoa, tem outro que apenas herdou o pecado de Adão, é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas é pecador. E o pecado é que causa sofrimento. Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Sofremos por causa do pecado. De que se queixa o homem? A Bíblia faz essa pergunta. De que se queixa o homem? Se não dos seus próprios males. O sofrimento, muitas vezes, é causado por mim ou pelo homem. Pela humanidade, não é por Deus. O sofrimento é causado pelo homem. Às vezes alguém causa sofrimento na outra pessoa, mas não Deus. A Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém com o mal, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então não é Deus o problema é o homem, o problema sou eu. Por isso que eu sofro. É por minhas concupiscências, por meus desejos, por minha vontade e porque alguém pode me causar sofrimento. E aonde entra Deus nessa história? Aquele que ouve o meu clamor e vem em meu socorro. Tenha Deus desta maneira. Veja Deus desta maneira. Aquele que está sempre pronto a ouvir o meu clamor. Ele está vendo o meu sofrimento e quando eu uso o meu livre-arbítrio e clamo, aí ele vem em minha defesa e me dá vitória. Aí ele vem em minha defesa e me ajuda. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Você é especial para Jesus. Você é alguém escolhido por Deus na
cruz do Calvário, Jesus te escolheu para salvação, para vencer. Então toma posse da tua vitória. Busque uma igreja mais perto da sua casa para que você possa congregar e fazer uma aliança com o Senhor. Vamos estar orando para encerrar esse vídeo. E não esqueça, eu quero te pedir uma coisa neste momento. Se inscreva neste canal. Deixe um comentário. Para você não vai custar nada, mas para nós é muito importante. Para esse canal é muito importante a tua inscrição. A tua curtida é muito importante. O teu comentário é importantíssimo. O YouTube entende que o vídeo é bom quando você comenta, quando você compartilha e quando você assiste o vídeo. É necessário que você faça essas coisas para que o canal possa se desenvolver e mais pessoas serem abençoadas. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha, nós temos uma rádio. A Rádio Gospel Luz e Vida. E temos o aplicativo dessa rádio. Eu vou estar baixando, ou vou estar colocando na descrição desse vídeo, o link do aplicativo da rádio. O link do aplicativo da nossa rádio. E vou estar deixando aqui o link. Também temos um livro, A Arte da Pregação. Como fazer sermão de forma simples. Na verdade, o tema do livro é Guia Completo para Fazer Sermões de Forma Simples. É aprendendo a arte de pregar. Então, todos esses temas estão relacionados a fazer sermões, dar palestra, falar em público. Você vai encontrar um guia completo. Eu vou deixar o link, você encontra nas lojas da Amazon. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para que você possa adquirir. Você pode adquirir tanto o livro físico como o e-book. Eu vou deixar os dois links, tanto físico, para que você possa pedir para que o livro chegue na sua casa, assim como esses aqui. E você pode também apenas tê-lo digitalmente. O livro digital. Então, esse livro vai te ajudar, vai ajudar também o nosso canal, entendeu? Outra coisa, se você quer abençoar, nos abençoar também, mandando uma oferta ao nosso ministério, porque precisamos arcar com algumas coisas, principalmente da nossa rádio aqui, para manter a rádio no máximo. Você quer ser um patrocinador, você quer ajudar-nos, eu vou deixar aqui um Pix aqui embaixo, vai estar aí passando aí nesse vídeo, para que você possa ajudar o nosso ministério com qualquer doação que você sentir no coração. Você vai estar ajudando o meu ministério pessoal, Pastor Leandro. Você vai estar enviando esse Pix, e se você puder, de R$1 a 1 milhão, é você que escolhe. É Deus que vai te usar e as suas condições que vai dizer. Você vai estar fortalecendo o meu ministério. Nós temos canal no YouTube, nós temos o canal em aplicativo como Kawaii, como TikTok, e ali nós postamos séries de vídeos para que possamos assim alcançar mais pessoas. E temos a rádio, que tem um custo de energia. Precisamos comprar uma câmera. Eu estou gravando aqui com o meu celular. Tivemos aqui que fazer o estúdio, pequeno ainda, mas esse aqui houve um custo para construir. Isso aqui, atrás dessa câmera aqui, fica o computador da rádio, que tem custo, som, internet. Então tem uma série de custos, né, que se você puder estar nos ajudando. Nós, por enquanto, não temos ainda propaganda na nossa rádio, mas pretendemos. A rádio também é uma rádio na web, né? Ela é uma rádio na web, na verdade, é só rádio web, só por meio do aplicativo ou pelo Google você vai conseguir acessar a rádio. Essa rádio, ela tem o potencial de pegar, de transmitir para o mundo todo, onde tiver internet. Então nós estaremos também fazendo comerciais, assim que formos procurados, estaremos fazendo comerciais sim através da nossa rádio. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, se tiver um comércio e querer anunciar na nossa rádio, entre em contato conosco. Deixa um comentário aí no vídeo embaixo, que eu vou estar entrando em contato com você, procurando uma forma de entrar em contato com você e passando meu telefone pessoal.
e a gente, ou da rádio, né? E a gente vai estar assim, com certeza, fazendo uma boa parceria. Então, Deus abençoe. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. Deixa aí o seu comentário. Deus abençoe e até a próxima.